pessoal, então hoje eu vim ensinar pra vocês a confeccionar esses personagens de festa infantil, né? Esses personagens aqui, eles podem ser pra festa de criança ou pra chá de bebê, enfim, pra festinha que você for organizar. Ó, ele tem esses pezinhos aqui, esse pezinho ajuda ele a ficar seguro atrás da mesa, certo? E eu vou ensinar pra vocês tudo passo a passo. É bem legal confeccionar eles. O vídeo é um pouquinho demorado porque é bem detalhado, vocês veem que eles são bem coloridos. Mas vamos aprender direitinho, vamos pegar o material e vamos lá. Então, pessoal, vamos para o material que a gente vai utilizar. Cola quente, tesoura, cola branca, eu vou usar essa, cola de isopor, fita durex, isqueiro, palito de churrasco, esse pincel aqui de CD porque ele não mancha, pincel para espalhar cola, lápis, vou utilizar tecidos, pode ser colorido, de bolinha, estampado, feltro. Você pode trabalhar com uma variedade de tecido com EVA. Eu vou trabalhar com esse de bolinha e esse rosinho. Então, fita bebê, vou utilizar uma fita vermelha, uma rosinha e um pedacinho de uma fita bebê branca. EVA, o principal é esse da cor da pele e o preto que é o fundo. Também vou utilizar o branco e pedaços de EVAs colorido. Isso é muito importante, né? Você utilizar pedacinho de EVA em trabalhos, porque você vai aproveitar EVAs que você já utilizou antes. Esse aqui é o papelão, que ele é a base do nosso trabalho, muito importante, que vai dar sustentação. Então, é o papelão. Nós vamos estar utilizando. Agora eu vou passar para vocês os moldes, aí tudo descrito, você vai ver direitinho, depois você pode dar um pause no vídeo e tá fazendo. E medidas não tem uma medida padrão, porque você pode estar fazendo pequeno, grande, médio, dá pra fazer todo tamanho. Vamos pegar o EVA da cor da pele, mas pode ser outra cor, rosinho, e vamos marcar. Eu vou marcar sem o molde, porque eu já tenho uma habilidade com EVA. Mas quem não tem essa habilidade, pega o molde e marca o EVA com o molde. Pode marcar também utilizando o palitinho de churrasco. No caso, eu vou marcar com o lápis mesmo. Então, marquei ali a cabeça, agora eu vou marcar a patinha, né, a perna da nossa ursinha que a gente vai trabalhar. Fazer a outra perna e marcar os bracinhos. Eu marquei um bracinho, agora eu vou marcar o outro bracinho. E agora vamos recortar todas as partes que eu fiz. Vou começar aqui recortando a perna. Então, recortei. Vou recortar um dos braços. A outra perna. O outro bracinho da nossa ursinha. E agora, por último, a cabeça. Quem for fazer o molde, ter sempre o cuidado de estar marcando direitinho o cabelinho
do ursinho, se no caso for fazer esse personagem. Mas dá pra fazer outros personagens, só puxar na internet outros personagens e tá fazendo passo a passo de acordo com o que eu tô ensinando nesse vídeo. Aí você pode trabalhar com EVA da mesma forma, certo? Agora eu vou marcar o rabinho, um redondinho, e já tá feito aqui o rabinho. Você pode marcar com a tampinha, viu? Se não tiver compasso, então marca com a tampinha, dá certo. Quem não tem habilidade de recortar redondinho sem precisar de molde. Então tá aí a cabeça, braço, perna, outra perna e outro braço. Então vou botar mais ou menos como ele vai ficar. Braço, o outro braço, o rabinho e as pernas. Certo? Dá pra visualizar bem, né? Então vou pegar o EVA preto e vou agora marcar as orelhas do meu ursinho, fazendo redondinho cada orelha para dar o sombreamento da orelha do meu ursinho, certo? Porque isso é muito importante para que o ursinho ele fique mais bonitinho e bem finalizado. Então eu vou recortar. Quem não sabe fazer esse redondinho, só marcar com a tampinha. Até uma tampinha de refrigerante dá pra fazer, se o ursinho que você for fazer não for grande. Se for grande, marca com outra coisa. Eu já tenho habilidade, então eu já recorto diretamente. Já desenho e recorto seu molde. Então, já dá pra ver aqui como é que vai ficar mais ou menos. Eu vou marcar aqui na pata, só que na pata é mais oval, né? Não é redondinho. Então, eu recorto o fundo da pata. Isso dá uma diferença bem legal no nosso trabalho. E para marcar a outra pata, eu utilizo essa primeira. Só colocar por cima. E aí eu vou e marco e dá pra fazer no mesmo tamanho na segunda pata. E recorto também da mesma forma. Então, recorto. Eu vou marcar na mãozinha, só em uma das mãos, porque a outra é embolada. Então, essa mão, como tá virada pra frente, vamos dizer assim, eu marco também a forma oval um pouquinho menor que a parte da perna. E agora eu vou passar bastante cola na parte da cabeça. Passar bastante cola na parte da cabeça e colar no EVA. Vou aproveitar o máximo espaço para que eu possa trabalhar com o resto do EVA que vai sobrar. É importante você ter esse cuidado de estar deixando sempre o EVA sobrando para que você possa trabalhar o resto do personagem. Porque a folha de EVA ela é pequena. Então, eu vou aproveitar bastante aqui os espaços para sobrar para o vestido, que é uma parte bem maior do personagem. Passar cola aqui também na pata. E colar. Agora na outra mãozinha e também colar aqui em cima. E agora no rabinho.
pegar tudo isso agora e recortar, lembrando de deixar sempre sobra. Aqui no EVA, porque essa sobra é o sombreamento, então é muito importante ter essa sobra para que o seu trabalho ele fique mais bonito. Então você tem que deixar. Então vou recortar. Como eu falei antes, sempre tendo cuidado de deixar as bordas, né? Mais ou menos um dedinho sobrando de EVA preto. Então o EVA preto ele tem que ficar sobrando aqui nas partes do nosso personagem. Agora eu vou recortar o rabinho. Tá recortado. Recortar agora a parte da cabeça, mas vou tirar esse pedaço grande aqui de EVA para que não me atrapalhe. Então, vou trabalhar só com essa parte que tem aqui os pedacinhos que foi colado. Então, vou recortar a cabeça. Lembrando, gente, que todo detalhe que tem no seu personagem, você deve deixar também a sobra da sombra do EVA que está sendo utilizado por baixo, no caso EVA preto. Aqui eu tô chegando na parte do cabelinho do ursinho, então da mesma forma eu vou deixar sempre sobra de EVA nessa parte também, certo? Ó, recortando conforme o movimento do desenho que você fez. Então, recortei. Agora, vamos para essas partes aqui, que é a mãozinha. Recortar também da mesma forma. Tirar aqui essa parte que sobrou. A perninha, que é a última perna. E estamos finalizando essa parte aqui. Pronto, aqui eu já recortei. Eu vou colocar aqui mais ou menos como ficou. A cabeça, perna, outra perna, os braços e o rabinho. Dá pra visualizar bem, né? Ó, cabeça, uma pata, a outra, as pernas e o rabinho. Então, eu vou utilizar agora uma vasilha com cola, a cola branca, porque é a hora que eu vou trabalhar com tecido. Então, para que eu possa trabalhar melhor, então é bom que eu pegue uma tigelinha e coloque a cola, para que o meu trabalho fique mais fácil, né? Mais fácil para mim manusear a cola. Então, eu já peguei aqui meu EVA preto, um pincel, o tecido. Esse tecido que eu tô utilizando é o resto de uma sombrinha que eu tinha. Essa sombrinha eu acho ela muito bonita, a cor dela. Então, ela já tem um formato piramidal, vamos dizer assim. Então, ela já tem o formato que eu quero, o balanço que eu quero de um vestido. Mas você pode estar utilizando qualquer outro tipo de tecido, né? No caso, eu vou utilizar esse aqui. E você também pode estar utilizando se você tiver uma sombrinha ou um guarda-chuva velho, que tem uma cor bonita, né? Porque ele é fácil, você só recorta em cima e embaixo, tira as laterais e já tá pronto o vestido. Mas no tecido também fica legal. Por exemplo, aquele primeira parte do vídeo que eu tô mostrando os personagens em cima da mesa, aquela personagemzinha lá tá com tecido 100% algodão. E eu fiz normal e dá tudo certo. Então, eu tirei aqui as partes que tá sobrando. Normal, eu falo assim, sem acompanhar o estilo de uma sombrinha. Então, lá eu fiz mesmo a
apenas com o tecido. Agora esse aqui, como a sombrinha já tem esse formatozinho, eu tô só aproveitando e dá um balanço bem bonito no nosso personagem, na nossa personagem. Então aqui eu abro para visualizar como é que ele está, coloco as perninhas, só para mim ver se ela já tá com um balançozinho. E aí eu percebo que eu tenho que tirar mais um pedacinho, então eu vou recortar. Aí eu recorto. Ó, vi que ficou legal. E agora eu viro o lado oposto e vamos lá passar cola. A cola branca, gente. Então eu espalho bastante a cola branca. Nessa hora eu tenho que ter muito cuidado, porque a cola branca ela pode molhar o tecido e estraga. Mas você espalhando com o pincel, isso não vai acontecer. Então você tem que ter todo esse cuidado, tá esticando o tecido, espalhando a cola por todo o tecido, né? Como se estivesse pintando o tecido de cola, vamos dizer assim. E o tecido ele vai virar uma espécie de adesivo quando você for colocar no EVA, então ele não sai, ele gruda mesmo. Então você abre bem e vai passando. Pode passar bastante. Agora nós vamos colar. Pra quem tem uma espátulazinha fica legal, porque você pode passar em cima e ele vai apregar bem. Mas aqui eu passo minha mão mesmo e dá certo. Estico bem, passo, ó. Ficou bem apregadinho, bem liso. E não ficou molhado, você percebe? Então agora eu vou recortar. Eu recorto da mesma forma das outras partes do ursinho. Então, da ursinha, então você vai deixar um pedacinho de EVA sobrando. Então, agora eu vou posicionar os bracinhos com as pernas, a cabecinha, pra ver como ficou. Ficou bom, né? Tá bem esticadinho o vestido, porque eu passei a cola bem espalhada, não ficou molhado e deu tudo certo. Então, vocês também vão conseguir fazer dessa forma, né? Que fica bem coladinho, tipo adesivo, aderiu bem. Olha como ficou legal. Então, agora eu vou fazer a parte da calcinha, marcar tudo certinho. Aqui, marcando no local das perninhas. Aí vocês não vão ter essa dificuldade, porque eu já vou dar pra vocês um molde com formato certinho. Aqui é porque eu tô fazendo diretamente, sem molde. Mas vocês já vão ter lá, no início do vídeo e no final, os moldes certinhos. Só que eu não coloquei o tamanho, porque vocês podem fazer o tamanho que vocês acharem melhor. Pequeno, médio ou grande. Eu tô fazendo mais ou menos no tamanho médio essa ursinha. Então, eu tô vendo que tá ficando aqui legal. Vou marcar aqui a parte da calcinha, cortar mais esse pedacinho, onde eu tô marcando com lápis. E colocar mais uma vez pra ver como ficou. Então, percebendo que ficou bom, eu vou passar para medir o tecido. Então, medir o tecido. Vou agora pegar um papel cartão para colocar embaixo da calcinha para não manchar o nosso trabalho. Então, coloquei aqui o papel cartão e agora vou passar por toda a calcinha, a cola bem espalhada, gente. Agora eu vou botar o tecido. Como o tecido é fino, então não vou cortar antes, vou cortar no EVA mesmo, porque dá pra me visualizar bem. Aí eu corto tudo certinho, bem na extremidade, no tamanho do EVA que foi cortado a calcinha. E vou cortando. Como esse tecido é um tecido que desfia mais que outros, então eu vou depois passar o isqueiro pra dar uma queimadinha nas extremidades e assim ele não desfia mais, certo? Então é importante passar o isqueiro se for um tecido que desfia. No caso do vestido não precisou, porque o vestido ele não desfia, é um tecido que não desfia. Então, vou colocar mais uma vez. Ó, ficou bem legal. Ajustei bem. Agora, gente, eu vou colocar aqui nessas partes que não tem o sombreamento, um pedacinho de EVA preto para mim fazer o sombreamento
das partes da calcinha que não ficou com a sombra, né? Com esse contorno pretinho. Aqui. E nessa parte de baixo também. Então, tô posicionando para cortar certinho. Vou marcar um pouquinho com lápis. E agora eu vou cortar, deixando, né, as sombras. Ou seja, o contorno. Isso vai dar um charme a mais aqui na nossa personagem. Olha como ficou bem bonito. Eu já posicionei como vai ficar. E tá muito bonitinho. Que eu tô vendo tudo direitinho pra não ter erro na hora de fazer a colagem. Então, com essa parte do tecido de bolinha, eu vou fazer a manguinha, já vi ali como é que tá o bracinho, e vou marcar também, assim como na calcinha, eu vou marcar no tecido branco a manga do vestido. Você pode fazer com outro tecido de outra cor. Eu vou fazer com esse tecido de bolinha, rosinho também, que vai dar um tom bem legal em cima do nosso vestido. Então, recorto, tipo na forma de bolinha, cortando só as pontas, para que fique a passagem do braço. Eu cortei, mas eu tô colocando molde para vocês dessas manguinhas também. E aqui tô posicionando como vai ficar. Agora eu vou cortar os pedacinhos do tecido da manga. Colocar um sobre o outro para ficar os dois do mesmo tamanho. E vou fazer o mesmo corte das manguinhas que foram feitas no EVA, certo? Ó, ficou do mesmo jeito. Você pode usar o EVAzinho como um molde, se você já tiver cortado. E agora eu vou passar a cola para fazer a colagem do tecido. Colocar mais um pouquinho de cola aqui. Utilizar o papel cartão para não manchar o nosso trabalho. É importante que você use, no caso você estiver fazendo trabalho próximo ao que já está pronto, para que não manche. Passar a cola da mesma forma que no vestido, bem espalhado, para o tecido não ficar molhado. Então, eu vou passando e deixando bem esticadinho, para não amarrotar nem um pouquinho o tecido. Agora eu vou para outra manga, vou passar também a cola da mesma forma, bem espalhada, para o tecido aderir, como se fosse adesivo. Gente, não se preocupe que não molha, se você passar bem espalhadinho, fica bem legal. Aí agora eu vou colar o que sobrou, cortar, aliás, o que sobrou. Vou cortar as sobras que tá passando. E agora ver como ficou. Fazendo a medida aqui no braço. Bem legal. Vai dar mais um charme no vestido, gente, essas manguinhas. E vou colar agora no braço. Cortar um pouquinho aqui que tá sobrando. Você sempre, quando estiver fazendo trabalho, fica visualizando, ver se tem alguma sobra, alguma pontinha, para estar tirando para o trabalho não ficar com defeito. Ajustar mais uma vez aqui a parte da calcinha. E vou passar cola para colar as pernas. Vou utilizar a cola de isopor porque é uma cola que fixa bem.
Então, vou continuar colando, ajustando aqui as perninhas para ficar tudo certinho. E fazendo todos os ajustes necessários na hora da colagem. Então, eu vou agora passar cola quente para deixar mais fixo. Cola quente eu vou passar em todas as extremidades, nas perninhas. E vou observar como está ficando meu trabalho. Passando cola também aqui nas manguinhas. Certo? Cortar aqui esse pedacinho que tá sobrando. Posicionar a cabeça pra ver como tá ficando. Passar umas colas aqui onde tá soltando um pouquinho. Aqui na extremidade, pra colar o braço também. E aqui no local da cabeça eu vou também tá colando. Já dá pra ver como tá ficando, né? Eu vou colocar uma fitinha bebê aqui na parte do punho da manga do vestido. Em cada uma. Olha como tá ficando o charme. E passar a cola. Aqui também vou passar cola e tá colando. Aí já dá uma diferença bem legal. Isso tudo são detalhes, gente, fica a critério. Para o trabalho ficar mais bonito, então a gente capricha mais, né? Agora eu vou fazer um lacinho para o meu vestido. Então eu vou cortar um quadradinho com o mesmo tecido da calcinha. Eu vou dobrar ele, passar cola quente aqui nas bordas. Colocar o papel cartão, dobrar. Para a cola fixar melhor. Passar cola quente aqui nas extremidades também, dos lados. E colar um lado no outro. Assim, dessa forma. Dar uma arrumadinha no meu laço. Pegar a fita bebê e amarrar pela parte de trás. Então, a parte que ficou o cortezinho colado, eu coloco para a parte de trás. E só então é que eu dou um nozinho na parte de trás. Existem várias formas de fazer lacinho de tecido, eu até ensino no meu canal, mas você pode fazer a forma que você achar melhor. E aí eu vou dar um nozinho aqui na parte de trás. Pode apertar pro lacinho ficar bem bonitinho. Centraliza ele. Dou um apertado novamente. E vou dar um outro nozinho. Pronto, aqui meu lacinho já tá pronto. Agora eu vou só cortar essas partes que sobraram.
Vou dar uma arrumadinha novamente. Olha, tá ficando do jeito que eu quero. Vou cortar. E depois vou queimar as pontinhas para que ela não desfie. Que vou arrumar meu laço para mim poder colar aqui no vestido. Agora, queimar novamente aqui um pouquinho. Onde eu tô achando que ficou algum fio. E então, vou passar cola quente e colar. Passar cola quente e vou colar. Aqui mais ou menos na altura do peito da ursinha. Certo? A parte da perna aqui descolou, mas não tem problema. Depois eu colo novamente e mostro pra vocês. Olha o lacinho como ficou legal. Depois eu colo novamente. Vou mostrar tudo pra vocês certinho. Então, aqui nessa parte escura da orelhinha, eu vou fazer o detalhezinho branco, redondo, né? Pra finalizar a orelha. Depois eu vou fazer isso na patinha, na parte preta, e depois nos pezinhos da personagem, certo? Então, primeiro eu vou fazer na orelha. Faço um redondinho, menor que o buraquinho que tem na orelha, pra ficar a sombra, né? Sobrar um pedacinho pra gente visualizar o preto. Então, não é um redondinho que tampa tudo, não. Ele é menorzinho que o orifício para que você possa ver o sombreamento. Então, vou fazer o da mãozinha agora. Ele é mais oval, como eu falei, não é redondo. Faço um pouquinho menor que o buraquinho da mão e coloco para ficar vendo o detalhe. Então, vou passar a cola de isopor e vou colar. O das orelhinhas eu vou deixar para colar por último. Vou fazer logo aqui o dos pés da ursinha. Vou fazer esse. Eu vou logo recortando, porque já dá pra me fazer o outro com o molde do primeiro que eu fiz. Então, vai ficar tudo do mesmo tamanho, certo? Ó, como ficou legalzinho. Que como os buraquinhos eu fiz do mesmo tamanho, vocês lembram que eu medi uma perninha com a outra? Então, vai dar tudo certo, vai ser do mesmo tamanho essa parte. Então, agora eu vou colar a parte branca de dentro da orelha, de uma e da outra. Ó, ficou uma graça, um charme, né? Porque dá pra ver o sombreamento preto. Então, agora eu vou fazer a força da nossa ursinha, né? Fazer um redondo, não tão redondo, ele é um redondo assim meio oval, que é a parte da fuça. Eu tô colocando molde também no início aí do vídeo e também no final, então você pode visualizar direitinho como é que é a fuça da nossa ursinha. Então, tô recortando, já terminei de recortar aqui, vou medir, ó. Se você for fazer a boca, então você marca de um lado, do outro,
corta no meio e faz uma meia-lua. Mas eu não vou fazer essa boca desse estilo, certo? Tô só fazendo a amostra, caso você queira fazer uma boca. Eu vou fazer essa boquinha dessa ursinha com chupeta, então não vai ser necessário eu marcar a boca dela, porque a chupeta vai estar por cima. Só fiz mais ou menos para vocês entenderem. Então, vou passar cola e colar. Se você quiser colocar um sombreamento atrás, colar no EVA preto e depois recortar, pode, mas eu não vou querer essa aqui, eu vou colocar assim mesmo. Certo? Então, vou colar. Já visualizei o local que eu vou querer. Vou descer um pouquinho. Acho que aqui vai ficar melhor. Descer um pouquinho porque eu ainda vou fazer os olhos, então tem que sobrar um espaçozinho bom. Para que eu possa depois fazer os olhos da personagem. Acho que aqui tá legal. Então, eu vou fazer agora a fuça do nosso ursinho. No caso, é o nariz. Vamos fazer o narizinho dela. Porque a fuça, vocês sabem, é um conjunto de tudo, né? A fuça vê o nariz, a boca, o queixo. Então, agora essa parte é o nariz, que faz parte da fuça que nós fizemos, que é essa partezinha branca. Fiz um furinho, vocês perceberam? Para dar um charmezinho na ponta do nariz. Então, você só cortar o EVA preto e deixar por baixo aparecendo a parte branca, que é a parte da fuça. Então, vou pegar o nosso pincel, que é aquele pincel que a gente escreve em CD, porque ele é fixo, não apaga, e vou fazer o olho da ursinha. Como o olhinho dela vai estar fechado, então eu vou só pintar um pouquinho assim e fazer os cílios em seguida. Fiz os cílios. Esse formato é o formato do olho fechado. Mas se vocês quiserem fazer aberto, pode estar fazendo. Certo? Dá uma pintadinha mais aqui. Outra aqui. Para finalizar o olhinho. Depois eu vou dar umas pinceladinhas, fazer umas sardas, umas pintinhas aqui na bochechinha da ursinha para ficar aquele charme, certo? Então vai ficar bem bonitinho. Feito isso, eu vou marcar as mãos da ursinha para dar o formato dos dedinhos, certo? Então, pessoal, agora eu vou dar uma marcada no pé, só de um lado, né? Vou fazer os dedinhos do pé, eu já marquei da mão. E vou fazer os dedinhos do pé. Do outro lado não precisa, porque é como se o pezinho tivesse de frente. Vou agora pegar os retalhos de EVA que eu mostrei inicialmente e com eles eu vou fazer a chupeta da minha ursinha, né? Essa chupeta ela é colorida, de pedaços de EVA. Eu vou colocar como suporte para mim estar marcando o tamanho da minha chupeta um copo descartável, né? Mas você pode estar marcando com outra coisa, que seja redondo. Eu vou marcar no tamanho da boca do copo descartável a minha chupeta. Eu vou tirar os dois pedaços principais, assim. Vou pegar o copo descartável, marcar com lápis. Você pode também estar marcando com
palito de churrasco, certo? Então, marco e marco a segunda parte. Elas são feitas, essa chupeta ela é feita basicamente de 3 partes, mas eu marquei 2. Você vai já entender. Então, eu recorto a primeira parte, certo? Vou recortar a segunda parte. Eu quero obter um círculo menor, então para mim fazer isso, eu dobro no meio e recorto novamente, tirando um pedacinho que eu não quero. E dou uma acertadinha aqui nas bordas, para ficar arredondada. Então, eu obtive uma rodinha, ou seja, um círculo menor por cima para aparecer o fundo rosa. Vou marcar no tamanho do círculo menor, novamente, no meu EVA rosa. Você pode utilizar a cor que você achar mais interessante. Como a minha chupetinha é rosa com lilás, então eu marquei assim. Aí eu vou recortar no meio, que é aquela partezinha da chupeta, que fica assim, pendurada. Isso, viu? O círculozinho ele é aberto, esse terceiro. Aqui eu vou tirar um pedacinho menor. Então, eu não coloco o molde da chupeta porque é muito simples, é só pegar alguma coisa redonda e marcar, então não tem segredo. E um pedacinho de EVA para fazer a finalização da chupeta na parte da frente. Eu vou utilizar um fundo preto para ser o sombreamento da nossa chupeta, né, com a borda preta. Então, vou passar cola de isopor e colar sobre o EVA preto, assim como eu fiz com toda a auricinha. E agora eu vou recortar, certo? Então, eu recorto deixando a borda preta para dar um charme. Dá uma visualização melhor no nosso trabalho, fica muito mais bonito, você vai ver. Então, recorto certinho, deixando toda a bordazinha preta. E vou fazer isso com toda a chupeta. Então, essa partezinha da chupeta, eu já vou logo colar no pedacinho preto e cortar ao redor, deixando a borda, sombreamento, como eu falo. Já nessa partezinha que vai ficar prendendo essa parte de fora da chupeta, certo? Assim. Então, essa parte aqui eu vou deixar de lado para mim poder colar esse segundo círculo menor também no EVA preto e fazer o mesmo processo que eu fiz com a primeira. Colar e fazer o recorte, recortar deixando a borda preta. Então, vou recortar. Gente, se vocês quiserem fazer a chupeta do ursinho de vocês, se vocês forem fazer, né? Nesse modelo, se vocês não quiserem fazer a chupeta com borda, pode fazer. Eu acho mais bonito assim. Então, eu vou fazer assim. Essa parte eu vou passar cola nela toda e vou colar também no EVA preto. E da mesma forma, eu vou fazer todo o recorte, deixando as bordas pretas. Posicionar assim. Como essa pecinha de cima ela já tem o sombreamento, então não vou me preocupar com ela. Vou me preocupar só com a partezinha da alça da chupeta. Aqui eu não deixo sombreamento porque já tem nessa peça de cima, mas a alça da chupeta vai precisar. Então, eu vou dando o sombreamento. E depois eu vou recortar no meio, deixando também uma bordazinha preta para
para a parte do meio dessa alça da chupeta, certo? Então, recorto. E ela vai ficar assim. Olha o charme, gente. Super chique. E agora nós vamos colar. Passar cola na chupeta, na parte da chupeta maior, que é o círculo maior, e vou colar aqui em cima do local que seria a boca da nossa oricinha. E passar aqui cola também, gente, no segundo círculo da nossa chupeta e na alça da nossa chupeta, para finalizar essa parte da chupeta. Em algumas regiões chama de pipo, outras chupeta, outras bico, tanto faz. Olha como ficou linda, muito bonitinha. Então, gente, agora nós vamos passar para uma parte muito fofa dessa personagem. É a parte que nós vamos fazer o pirulito. Olha como é fácil. Você vai separar vários círculos. Que eu separei esses círculos nessas cores. Círculos de tamanho diferente. Para poder aparecer sempre a borda do que vai ficar por baixo. E vou passar cola nele. Só que esses aqui, eles não vai ter borda preta nessas partes de cima. Só na primeira parte. Depois eu vou explicar. Então, eu vou colando. Eu colei a primeira parte. Agora, eu vou passar cola nessa terceira parte. Passar cola, espalhar bem. Então, terceiro círculo. Essa é a chupeta, que já tá feita. E essa parte aqui é o pirulito, certo? Então, eu tô utilizando aqui 6 círculos de tamanho diferente. Começando pelo maior até o menorzinho. E agora eu vou colar o menorzinho, bem no meio. Você pode fazer das cores que você achar mais interessante. Eu quis fazer dessa cor porque vai ficar um resultado bem bonito, nas cores chamativas. E vou colar tudo isso no EVA preto pra gente dar o sombreamento, ou seja, fazer a borda preta, certo? Passar a cola de isopor e colar no EVA preto. Então, a gente vai colar, dar imprensadinha e depois fazer o recorte. Vai ficar um pirulito muito bonito. Vou dar uma arrumadinha aqui. E continuar. Puxar um pouquinho pra borda ficar melhor pra me recortar. Aqui, ó. Ficou bem melhor. E agora continuar o recorte. Gente, vocês percebem que o EVA com contorno preto, ou seja, a borda preta, que é um sombreamento que eu chamo, fica muito mais bonito. Então, vou continuar recortando, tirando os excessos. E aqui está pronto a primeira parte do nosso pirulito. Agora, eu vou pegar o nosso palitinho de churrasco que eu mostrei no início. A fita durex, juntamente com a fita bebê. Essa outra fita eu tirei de um pedaço de tecido, então eu cortei ela fininha. Você pode tirar de um pedaço de tecido, que você, se você quiser, ó, esse tecido. Ou você pode utilizar só fita bebê. Mas como esse tecido tem uma cor muito bonita e
e no meu pirulito tem uma cor parecida, então eu vou utilizar esse juntamente com a fita bebê. Mas você pode fazer só com fita bebê, não tem problema. Então, eu vou colar a fita durex no início dessa fitinha e vou colocar bem no início do palito de churrasco e depois eu vou girando ele e assim ele vai sendo todo coberto com a fita. Olha como ele tá ficando todo coberto. Gente, vocês percebem que o EVA ele dá para trabalhar juntamente com o tecido? Isso é muito bom, que você pode brincar muito com esse material de várias formas. Com fitinha, enfim. Aqui deu uma caidinha, mas eu retomo tudo novamente, não tem problema. Vai pro início novamente, vai girando o seu palitinho e ele vai sendo coberto com a fita que você tá trabalhando. Aqui tá sendo coberto direitinho. É muito fácil, rápido e simples, não tem segredo. É só ir girando, 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 girando até chegar ao final. Então, chego aqui no final, vou dar um recorte. Tirar um pedacinho da fita durex. E colar nessa parte final para poder eu finalizar essa parte. Ficar preso e não soltar. Porque se você não prender, ele vai soltar tudo de novo. Então, você tem que prender. Eu vou prender com a fita durex. Quem quiser prender com cola quente pode, mas eu acho que com a fita durex fica bem legal. Procurando aqui a partezinha da fita durex que sumiu. Pra colocar aqui também no início da fita bebê, pra gente fazer o mesmo processo. Só que é um pouquinho diferente, porque aqui eu não vou girar a fita juntinho, eu vou deixar um espaçamento para que a cor de baixo ela apareça, você vai já entender. Então, coloquei aqui, ó, iniciei e vou girando com um espaço maior para que esse verdezinho choque, ele apareça, ou um verde cana, como você possa chamar, apareça aqui no nosso palitinho do pirulito. Chegou no final, eu corto e coloco um pedacinho de fita durex pra prender. Mas se você quiser colocar cola quente, você coloca. Então, achei aqui. Oh, sumiu, achei. Eu vou tirar aqui o pedacinho e colocar aqui no final pra nós finalizar essa parte do pirulito. Então, coloquei aqui, prendi. Muito fácil. Eu vou colocar entre a parte preta e a parte verde, ou seja, entre a base do nosso pirulito e o primeiro círculo, que foi feito o pirulito. Entre o sombreamento e o próprio pirulito. E vou prender com cola quente. A cola quente, ela cola muito rápido. Então, essa mãozinha da ursinha, eu deixei ela solta justamente para isso, para mim poder estar prendendo o pirulito. Então, eu passo a cola quente, eu espalhei um pouquinho de cola de isopor e fixei com cola quente. Certo? Olha como ficou muito fofo, muito bonito. Vou passar mais um pouquinho de cola de isopor aqui. Passar com cuidado e dando umas pressionadinhas para que
ela fixe bem. Tá certo? Então, pessoal, aqui nessa parte do braço da nossa personagem, na parte da manguinha que eu coloquei por último, tá faltando um sombreamento, ou seja, uma borda preta. Então, vou colocar um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro que tá faltando, só para deixar um acabamento melhor. E depois eu recorto. Então, eu colei com cola de isopor, coloquei um pedacinho e vou aqui recortar. Olha, ficou muito bonito. E aqui nessa outra parte é só um detalhe. Pronto, só isso, só um detalhezinho para que fique com o acabamento bem mais bonito. Então, eu vou tirar agora um pedacinho, novamente aqui, do tecido da cor que eu fiz as manguinhas do vestido, para me fazer o lacinho do cabelo. Então, eu vou colar uma parte na outra aqui, uma ponta na outra. Eu vou queimar aqui os ladinhos para não desfiar. Ó, colei uma parte na outra. Vou pegar a minha fita bebê vermelha. Na parte de trás, que for a parte que eu colei, eu vou dar um nó. Então, vou dar um nozinho. Puxo. Vou dar outro nozinho. E agora eu vou recortar as sobras. Passar o isqueiro para não desfiar. É importante fazer essa queimagem para não desfiar. E tá pronto o nosso lacinho. Muito fofo, né? Vamos agora colar o lacinho aqui na orelha. Mas antes disso eu vou colocar um pedacinho da fitinha rosa, mesmo que eu coloquei nos punhos das manguinhas do vestido, eu vou colocar aqui para dar só um charme. Colar direitinho aqui, dar uma arrumadinha, pra ficar bem detalhado, certo? Olha como tá ficando bonitinho. Então, vou colocar o lacinho na parte da orelha. Ó, o lacinho aqui, passar cola quente. E vou colar o lacinho lá na orelha. Aqui. Olha que fofa, né? Um charme. Então, visualizei, vi que ficou legal. Agora vamos passar para a parte de baixo das pernas. Como eu falei, eu havia colado, mas soltou, né? Porque eu passei pouca cola e agora eu vou colar mais fixo. Eu vou passar uma cola aqui com a cola quente mesmo. Naquela hora eu tinha passado a cola de isopor, mas como é uma parte mais pesada, então ela exige uma cola mais resistente. Eu vou passar a cola de isopor e tá colando essa parte aqui da cintura no vestido. Aqui eu vou dar arrumadinha, né, pra ficar bem certinho. E pressionar um pouquinho. Agora, gente, aqui nessas partes da calcinha, nas perninhas, eu vou colocar uma fita bebê. Para dar uma finalização na parte entre o tecido e o EVA. É apenas detalhes. Então, eu tirei aqui, vou
queimar aqui as bordas para não desfiar. Eu queimei. Vou medir novamente aqui, ver como é que vai ficar. E passar a cola quente. Mas pode passar também a cola branca, não tem problema. Tanto faz. Se for a cola branca, é só espalhar bem. E dá tudo certo. Tá arrumadinho aqui. Passar mais um pouquinho de cola na finalização. Já dá pra ver, né, que tá... Agora é que tá pegando um jeito muito bonito. Passei um pouquinho de cola quente ali no braço pra dar uma segurança maior. O braço ficar preso. Certo, gente. Agora chegou a parte que eu vou dizer assim, uma das partes principais do nosso trabalho. É a parte de trabalhar com o papelão, certo? Então, a gente vai ver como é que tá a ursinha, se tá cabendo no papelão, porque ela tem que ficar toda em cima do papelão, porque depois você vai recortar, então tem que ver o jeito certinho, sem faltar papelão. Então é importante que você já tenha o papelão no tamanho do seu personagem. Se for grande, arrume um papelão grande. Então, eu já vou pegar aqui a cola. Colocar mais cola aqui, porque vai pegar bastante cola. Então, tem que botar bastante cola. Então, vou pegar o pincel, porque nós vamos utilizar o pincel, e vamos espalhar a cola em todo o personagem. Mas antes disso, eu vou colocar o rabinho da nossa personagem aqui. Porque esse rabinho ele tem que ser colado antes que a personagem seja colada no papelão, certo? Então, como a calcinha já tá pronta, eu vou fazer essa colagem. Estou vendo aqui qual lugar vai ficar bem melhor. Não, acho que aqui não ficou legal. Acho que eu vou colocar por baixo do sombreamento. Aqui. Aqui ficou legal. Então, eu vou colar a parte que eu abri. E vou passar agora cola quente no rabinho pra mim prender. Ou seja, pra mim colar aqui. Então, colei. Ficou bem legal. Então, agora eu vou fazer isso. Vou virar o personagem pelo lado oposto. Pegar o pincel, como eu havia falado. E passar cola em todo o personagem. Até ele ficar bem mesmo cheio de cola. Pra poder colar no papelão. Então, você não economize cola. Passe bastante cola mesmo. Pra que ele possa ficar bem preso. E aí você vai pincelando como se você estivesse pintando, espalhando a cola. Vou colocar mais cola aqui, passar em todos os lugares. Então, pessoal, passe bastante cola em todas as partes, como eu falei, até ficar todo
cheio de cola. E a cola bem espalhada. Gente, teve um barulhinho aí no fundo, foi um carro de som que passou, mas não tem problema. Dá pra ouvir minha voz certinho, né? Então, já tô finalizando aqui, virei e vamos agora colar. Então, você pode dar umas leves pressionadas aqui e eu vou agora finalizar com cola quente nas bordas do ursinho, em todos os lugares, para que ela possa ficar bem presa aqui no papelão. Então, eu coloco cola quente nas bordas. E a cola quente ela fixa muito rápido, então fica bem presa. Vou passar em toda a volta do personagem a cola quente. Então, essa aqui foi a primeira que eu fiz com outro tipo de tecido, ficou legal, né? E agora vamos recortar. Então, vou recortar ela sempre nas bordas, por inteiro. Tendo cuidado para não cortar seu personagem, não cortar o EVA. Então, você vai cortando, dando uma paradinha, vendo se tá tudo certinho, para que não danifique o seu trabalho. Certo? Então, você recorta. Com cuidado, como eu falei. Porque o papelão ele é um pouquinho duro, então você não vai ter uma facilidade para cortar como quando você corta com um papel mesmo fino. Quem tem habilidade de trabalhar com estilete, pode estar cortando no estilete. Eu não gosto, eu prefiro a tesoura. Mas aí vai de cada um. Então, aqui, como tem um cabelinho, vou ter esse cuidado de estar moldando a parte do cabelinho. O pirulito da mesma forma. Quando eu vou chegando na parte do pirulito, eu vou tendo esse cuidado, porque tem o palito, a parte do bracinho, e aí eu vou sempre moldando com a tesoura de acordo com o movimento do personagem. Gente, esse movimento que eu falo são as elevações, sabe? Que tem no personagem, tipo pezinho pra frente, pirulito pra um lado, a orelha pro outro, cabelinho cortadinho pra cima. Então, esse eu chamo de movimento, certo? Aí você vai tendo esse cuidado de estar sempre contornando. Então, aqui já tô finalizando o recorte, ó. Certinho, finalizei. Tá muito bonitinho, né? E aqui eu vou colocar a fitinha na outra perna, só pra complementar. Porque eu havia colocado em uma perna e agora eu vou colocar na outra. E fiz a medida certinho, vou queimar as pontinhas pra não desfiar. Passar cola branca mesmo. Espalhar bem para não deixar a fita molhada e colar. Tá arrumadinho aqui. Prensar aqui com a tesoura para ficar bem certinho. Opa, que saiu. Passar um pouquinho de cola quente só para dar uma segurança maior. Cortar aqui, um pedacinho que sobrou. Você vai observando. Se no seu trabalho tá sobrando alguma coisa, você corta. Então, aqui eu corto. Dou a queimadinha novamente, para não desfiar.
Coloca um pouquinho de cola quente e pronto. Deu tudo certo. Então, vamos visualizar aqui como ficou. Ficou bem legal, bem detalhado. Decorei bastante para vocês terem ideia de como fazer aí para suas festas. Festa infantil. Aqui eu tô colocando os dois para vocês verem. O menorzinho que eu já havia feito e esse que eu fiz agora. Bem colorido, com cores, porque criança gosta de cores, né? Então a gente tá trabalhando com cores que dá para chamar a atenção da criança. E através desse personagem dá para você fazer muitos outros, né? Usando o passo a passo para fazer outros personagens, enfim, vai dar para você trabalhar muito bem. Ficou bem detalhadozinho, bem bonito mesmo, caprichei. Então, gente, quem gostou, pode curtir lá também, comentar. E nós vamos passar para uma outra parte, para terminar esse enfeite de mesa ou mesmo de chão, né? Você pode botar no chão também, fazendo um pouquinho maior. Então, nós vamos precisar desses canudinhos de papelão, que é canudo de sulfilme ou canudo de papel laminado, estilete, para quem gosta de utilizar, faquinha de serra, cola quente